for chegar, chega, né? Bom, o tema tá aí, vocês já viram aí, a gente divulgou hoje pela manhã lá o link, né, no grupo. E sempre aquela questão, né? Talvez eu fiquei pensando sobre esse assunto, talvez muitas pessoas tivessem assim a hora que viram um tema, né? Bom, mas investir a grana que eu ganho no multinível, boa noite, Paulo. Mas talvez a resposta seja, tá, mas eu não ganho dinheiro no multinível ainda. E eu diria que esse é mais um motivo para estar aqui assim no Multinível Academy, para pelo menos aprender aí a encontrar pessoas usando as ferramentas de marketing digital e cuidar da grana que já tem hoje e aquela que eventualmente você ganhará, né? Porque de verdade você ganha grana no multinível à medida que você encontra pessoas, convida pessoas, apresenta plano e ajuda essas pessoas a crescerem, né? Não tem outro remédio, né? Então, eu não estou ganhando grana ainda no multinível, é mais um motivo para estar aqui, seja no domingo, seja na quinta, enfim, seja lá o dia que a gente vier a fazer as aulas, né? Bom, eu vou aqui com vocês muito rapidamente dar uma olhada pelo retrovisor, né? A gente vem ao longo do tempo fazendo essas aulas aqui, uma semana de finanças, outra de marketing digital, e assim a gente tem ido. Então, por onde a gente já passou, né? A gente já passou por tudo isso aqui, ó, só em finanças, né? Razões financeiras para fazer parte do multinível, estratégias para sobrar dinheiro para você e para sua equipe, como transformar 1.000 em 1 milhão no marketing multinível, em que momento eu posso deixar meu emprego formal para me dedicar exclusivamente ao marketing multinível. Falamos também de cada perfil financeiro, o impacto dele no seu negócio e como cada um dele enxerga o marketing multinível. Falamos aí da importância de aprender a gerar fluxo de caixa no marketing multinível. E a gente abordou bem isso, né? No sentido de que esse é um dos grandes motivos aí que a turma desiste bem antes de auferir os benefícios, né? Porque muitos desistem do marketing multinível, né? E como construir riqueza através do marketing multinível, né? Eu me lembro bem que a gente falou de que as pessoas entram no multinível falando em renda passiva, vou viver de renda passiva, mas tem aí uma lição de casa para fazer antes, né? Que são os patrimônios, principalmente o patrimônio mínimo de sobrevivência, a gente falou muito disso, o patrimônio mínimo ideal para a sua segurança, o patrimônio ideal para a sua idade e, por fim, o patrimônio para a sua independência financeira. Foi essa a grande questão, né? Então, assim, a gente já passou por tudo isso e eu diria assim, isso é a base de finanças aí para quem está no negócio de marketing multinível, e também para as nossas vidas pessoais e para a vida pessoal da nossa equipe, né? Porque se você está aqui, você é líder, você tem gente com você e, goste você ou não, você é responsável por aqueles que você convidou, por aqueles que você trouxe, né? Seja lá por que motivo eles entraram, muitos entram por conta do produto, outros por conta do negócio, outros entram até iludidos, digamos assim, achando que vai ficar rico do dia para a noite e isso realmente não acontece. Em geral, não acontece, tá? Então, aqui é só um reprise do que nós já vimos aí de conteúdo, enfim, eu acho que é bastante coisa, né? Para a gente estar trabalhando semanalmente. E aqui eu trouxe uma figurinha que é a minha realidade, sabe? Não tem por onde eu escapar disso, eu até tento, mas assim, as pessoas me veem, a primeira pergunta que elas me fazem, inevitavelmente é essa aqui: qual o melhor investimento?
Sexta-feira eu dei um curso, dei um treinamento, a pergunta que aparece é essa: qual o melhor investimento, Luiz? E eu sempre fico me perguntando, e agora? O que eu falo, hein? Eu fico assim, e agora? O que eu falo? Por quê? As pessoas querem respostas prontas, né? De novo, né? Esse tipo de coisa, resposta pronta não existe. Eu falo sempre o seguinte: as pessoas às vezes acham que a gente é mágico, né? Que fazer investimento é coisa de magia, que você vai lá e dá um jeito, né? E não tem mágica, não tem mágica. Então, assim, quando a gente fala onde investir a grana que você ganha no multinível, que você ganhará, seja ela muito, seja ela pouco, não tem mágica, não tem mágica. Tem mais um trabalho parecido aí com cientista, né? É um trabalho de investigação, de análise de oportunidade, de análise de momento, para você poder, assim, de uma maneira racional, né? Escolher aquilo que é melhor para você, para o seu momento mais adequado e mais aderente aí toda a sua realidade. Então não tem magia. Então quando a pessoa vem assim me pergunta, qual o melhor investimento? Não tenho o que responder, sabe? A resposta que eu sempre tenho em mente é essa: olha, fazer investimento é gerir imobilizado, é uma questão de finanças, né? Então não é um troço muito simples e, sobretudo, depende de você, né? Mas como assim depende de mim? Sim, depende de você, né? E por muitas razões, né? Depende da própria pessoa. Então eu sempre digo o seguinte: olha, o básico aí do que depende de você é você saber o seu perfil. Qual é o seu perfil? Essa é uma questão básica para falar de investimento. Outra, depende do seu objetivo com esse investimento. De novo, não tem mágica, né? Tem objetivo. Então, quem é você? Qual é seu objetivo? Qual o volume de recurso que você tem? Isso também entra na equação aí de entender aonde você vai investir, né? E por fim, não menos importante, que fase da vida você está, né? Obviamente que às vezes, olhando a aparência da pessoa, a gente pode até deduzir, né, pela idade, né? Mas não a fase econômica que a pessoa está vivendo. Então, assim, não tem como responder a pergunta que eu mais ouço. Não é? Então, até para fugir um pouco de ficar fazendo simulações, porque a pessoa acha que você vai fazer, que isso é mágico, né? Eu pergunto o seguinte: quanto de dinheiro você tem guardado? Adivinha qual é a resposta que eu mais ouço? Luiz, eu não tenho dinheiro guardado. Ora, se você não tem dinheiro guardado, você tem que voltar para a aula 1, que é como poupar. Depois a gente fala de investimento, né? Então as pessoas querem atropelar, mas é natural nosso, da nossa cultura, da cultura latino-americana, da cultura brasileira, a gente quer as coisas para ontem, né? Enfim, e depende pelo menos desses 4 fatores que tem aí e que eu quero detalhar com vocês, porque inevitavelmente essa pergunta aí ela vem. Se as pessoas olham para você e vê você aí como alguém perspicaz em finanças, ou acha que você encontra oportunidades boas de negócio porque encontrou aí a sua empresa de multinível, as pessoas vão te perguntar: qual o melhor investimento? Ora, depende. Depende do quê? Depende desses 4 fatores que a gente vai abordar aí, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aqui no chat, tá? Eu vou deixar ele até aberto aqui. Qualquer dúvida, vai me perguntando. Então, vamos falar um pouquinho de perfil. Quando a gente fala de perfil, eu já falei algumas vezes aqui, assim, de perfil, mas hoje, especificamente, como a gente está falando de onde investir a grana que você ganha no multinível, né? Nós vamos detalhar um pouco mais. Então, existe o perfil conservador. Quem é esse cara? É um cara que
ele prefere ganhar pouco do que correr o risco de perder. Ele não gosta de perder. Se ele perder R$10, R$1, R$5, para ele é o fim. É o fim. Ele não é um apostador, ele é um conservador, ele conserva patrimônio. Essa é a questão. Temos também o moderado. Quem é o moderado? É o cara que está ali no equilíbrio. Ele consegue equilibrar aí um pouco de moderação e um pouco de dia a dia aí de finanças, né? Um pouquinho de cada um, ele consegue pôr isso na balança e conviver com isso, né? E por fim, o arrojado. O arrojado é aquele que tem velocidade, né? Ele quer saber de quão rápido o capital dele multiplica e a gente vai falar disso. O detalhe é que às vezes está tão confuso na cabeça das pessoas e a necessidade de ganhar dinheiro é tão grande e a pessoa às vezes é iludida com o investimento que o conservador quer botar dinheiro na bolsa e o cara que é arrojado quer botar dinheiro na poupança. Então eles estão tudo de pé trocado. Isso é muito comum. Então é importante entender este conceito básico de finanças para você aí que está no multinível, poder pegar os seus recursos e potencializar ele, inclusive para a sua equipe. Porque o que acontece? Às vezes você tem lá alguém na sua equipe que já está faturando uma graninha boa, né? E quando eu digo grana boa, gente, eu não estou falando de muito dinheiro, não. Nós estamos num país que até pouco tempo atrás era 20% de desempregado. E o salário médio, eu falei numa das nossas aulas aqui, é R$1.200, gente. Se 1.200 o cara sobrevive ou não sobrevive é outra história, mas isso é a média do salário brasileiro. Então, qualquer coisa como renda extra acima da média já é algo significativo, principalmente para ter as liberdades que o multinível dá, tá? Então, assim, isso está na nossa equipe, está na sua equipe, está na minha, a gente precisa organizar essa bagunça aí. Inclusive, se tem gente da sua equipe que tem recurso ou não tem, ou eu falo assim, metido a investidor do mercado financeiro, talvez eu, se fosse você, chamava ele para ver. Porque depois eu também vou comparar, embora não seja comparável, o multinível, uma simulação de multinível com uma simulação de vários fundos, né? Fundos atuais aí que estão fundos de investimento, tá? Então, aí você pode até falar assim, mas para que serve perfil? Olha aí para que serve o perfil. O perfil de investidor é o resultado de uma análise das suas características pessoais em relação ao investimento, principalmente ao risco envolvido. Então, quando você responde um questionário lá de avaliação de perfil de investidor, esse questionário está medindo, escreve isso, é medir mesmo, qual a sua sensibilidade a risco. Não é? A risco. E ele é simples de ser obtido através de algumas questões. E serve para quê? Serve para indicar uma carteira de investimentos para vocês. Não é investir em um produto, é montar uma carteira. E nela vai ter várias coisas. Então, é muito importante você entender qual é o seu perfil de investidor para que você entenda quanto sensível você é a risco. E uma vez identificada a sua sensibilidade a risco, vai ser definido quais produtos vão montar ou integrar a sua carteira de investimento. Essa é a grande questão. Não é achar, vai lá e responde, o questionário tem lá um balanceamento de perguntas e ele vai indicar qual produto. Você mesmo pode fazer isso, né? Então, perfil de investidor está muito ligado a essa questão aí. Agora, quando a gente fala em objetivos, então falamos de perfil. Conservador, moderado e arrojado. Olha, então eu estou entendendo como é que eu sou ou como você é para a gente montar uma carteira de investimento. Vamos falar em objetivos, sonhos, metas, que nome você queira dar. Mas tudo tem a mesma conotação em finanças, né? Tudo precisa ter valor,
precisa ter data. Então, vamos dizer assim, vão ter sonhos de curto prazo. Tem que ter. Essa divisão, ela tem uma importância. Vão ter sonhos de médio prazo e vão ter sonhos de longo prazo. Então, quando eu estou falando de investimento, eu sempre digo o seguinte, se você está guardando dinheiro, né, está investindo, está poupando para investir, é para realizar algum sonho. Esse sonho, ele tem que ter um prazo para ser realizado. Então, ele pode ser de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Ah, mas por que isso, Luiz? Isso faz todo sentido porque quem vai investir tem que equilibrar. E equilibrar o quê? O objetivo desse sonho, o motivo, a sua razão de investir, com a rentabilidade. Porque senão isso, eu falo sempre o seguinte, você pode correr o risco de deixar dinheiro em cima da mesa e alguém pegar ele, e esse alguém pode não ser você. Né? Então, o objetivo sempre é não deixar dinheiro em cima da mesa. O que é deixar dinheiro em cima da mesa, Luiz? É não sair com aquela sensação de que, putz, eu podia ter ganhado mais. Né? Essa é uma sensação. Ou então aquela sensação, caraca, se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido menos. Então, essa sensação, a gente elimina ela casando o quê? O perfil que a gente já viu com os prazos. Então, a gente separa sempre, e essa é a mecânica, não é? Se você for lá na XP, no Banco Francês e Brasileiro, no Safra, no Itaú, eles vão separar isso. Vão separar, não tem por onde fugir. Tá? Então, primeiro é entender o que é curto prazo, o que é médio, o que é longo. Então, em geral, é isso aí. Em geral, tudo que é curto prazo é 1 ano, tudo que é médio é mais que 1 ano, vai até 10, tá? Tem gente até que fala assim, ó, médio prazo é do 13º mês a 5 anos. E o que é longo? Tudo que é mais que 5 anos, tá? Mas aí é um pouco de filosofia para criar um conteúdo um pouco diferente, vender um pouco mais de consultoria e assim vai, tá? Agora, isso tem uma razão de ser, por quê? Para aqueles sonhos de curto prazo, metas, dinheiro que você está guardando, por exemplo, para ir para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa que está ali já, o investimento tem que ser conservador. Não tem jeito, porque se você perder a rentabilidade desse investimento ou acontecer qualquer coisa, você não tem tempo de recuperar, porque 1 ano é assim, gente. Outro dia nós já estávamos aí comemorando o Réveillon, já estamos de novo. Esses dias eu vi um post muito engraçado que 2020 foi janeiro, fevereiro, pandemia e vai ser Natal. Pronto, acabou o ano. Então, não adianta. Se eu tenho sonhos de curto prazo, os meus investimentos deverão ser conservadores. Tá? Eles tenderão a ser muito mais seguros e com menos rentabilidade. Ok, meu objetivo não é ganhar dinheiro, não é ganhar tanto dinheiro com eles, mas sim não perder dinheiro com eles. Os de médio prazo já são investimentos mais moderados, ligeiramente arriscados, mas com um pouco mais de rentabilidade. E os de longo prazo, eles já são mais arriscados. Então aí a gente já começa a casar o quê? O perfil do investidor com o sonho dele, a meta dele, né? Então, temos 2 quesitos aí bastante interessantes. Agora, quantidade de recurso. Esse é outro ponto importante. Então, perfil, tempo de realização do sonho e quanto de grana o cara tem. Não adianta querer falar de investimento se não tiver recurso, né? Mas tem que ter algum. Então, a gente precisa entender se a quantidade de recurso é pouco recurso, ou seja, tem pouco dinheiro. O que é pouco, o que é muito? Eu vou falar logo lá na frente, porque de repente o meu pouco é diferente do seu pouco. O meu muito é diferente do seu muito, né? Então acho que tem que realmente pensar nisso de maneira adequada.
você pode ter algum recurso, né? Algum recurso, e acredite vocês, pode ter muito recurso, né? Mas ainda eu estou no campo da subjetividade. Eu não estou falando de valor, né? É importante entender porque alguns investimentos você tem acesso a eles a partir de um dado valor. Não é assim, o mesmo investimento de 50 mil entra o cara com 50 reais. Não, 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 não. Não é assim, não. Né? É como se tem os bancos, né? Houve a época que existia o cheque especial, né? E hoje existem os bancos Prime. Então, para eu estar num banco Prime, né, eu preciso ter uma certa movimentação de recursos. Senão eu fico num banco comum. Né? Agora, qual é a vantagem de estar num banco comum e num banco Prime? Atendimento, acesso a investimento. O mesmo vale para cartão. Cartão de crédito é um negócio curioso, pode olhar isso. Cartão de crédito de varejo. O que é de varejo? Que eu não gosto de usar muito esse termo, mas é que o povão tem, que todo mundo tem, a taxa de juros dele é mais cara. Mas por que mais cara, Luiz? Porque a chance de inadimplência que o operador do cartão tem é maior. O risco dele é maior. Quando você tem um cartão de crédito, sei lá, Black, Platinum, que diabo seja, que o acesso a esse cartão é mais difícil, a taxa de juros dele é mais barata. Por que é mais barata? Porque, em tese, aquele grupo de pessoas que está dentro daquele cartão é menos risco de inadimplência, lógico, o cartão diminui a taxa de juros. Então, tudo isso conta, tá? Então, assim, o que é recurso? Olha essa tabela que eu separei para vocês aqui. Isso é informação que eu pesquisei hoje, né? Não tem caráter indicativo de investimento nem de banco, tá? Mas eu pesquisei num site de um banco aí, não preciso nem dizer que banco é, pela cor vocês devem saber, mas aqui, tá vendo investimento? Aqui tem o fundo, o investimento inicial que é necessário para entrar nesse investimento, o aporte mínimo. O que é o aporte mínimo? Novos valores a serem investidos, né? Tem que ser nesse montante aqui. Então, por exemplo, se você chegar aqui nesse BDR nível 1, se você tiver 100 reais para falar, esse mês eu tenho 100 reais e quero investir, o banco vai falar, não, não, não. O menor investimento nesse fundo é 500 reais. Tá vendo? E o mínimo para permanência. Então, você foi lá, precisou da grana, sacou, você tinha lá 10 mil no BDR nível 1, por exemplo. Você tinha 10 mil nele, né? Que você ganhou no seu negócio de multinível, ganhou um bônus, né? Pá, pôs lá no BDR, porque alguém falou, porque você me ouviu falando aqui, você foi lá e pôs. Aí você precisou sacar 6 mil para alguma coisa. Aí o que o banco vai fazer? Ele vai te excluir daquele investimento. Por quê? Porque só sobrou 4 mil de saldo e o mínimo de permanência lá é 5 mil. Então tá aqui os aportes mínimos e o mínimo de permanência. Agora olha que curioso. O cara que é investimento inicial de 50 reais, o aporte mínimo é 10 reais, olha como é curioso. A taxa anual dele bruta é 2%. E a taxa de administração é 1,5%. Ou seja, o banco cobra 1,5% para administrar esse fundo. Agora, aquele cara que é 30 mil, olha a taxa anual dele. Tudo bem que é uma taxa bruta, depois eu falo disso. Mas a taxa de administração é 1,10, ou seja, é um fundo que é mais barato. Por que é mais barato? De novo, porque no renda fixa simples tem muita gente lá dentro. Muito. Então, entra e sai de gente, põe, tira dinheiro, isso gera custo administrativo para o banco. Ele cobra mais caro, ele vai gastar mais horas de funcionário ali dentro, mais computador, mais tudo. Né? Já naquele de 30 mil, que para ficar lá precisa ter 15 mil de saldo, além da taxa ser infinitamente melhor, 5 vezes mais,
o cara que está lá dentro paga menos, né? É como se contratasse os mesmos funcionários com as mesmas habilidades, só que ele vai pagar menos por aquilo. Por que ele paga menos? Porque ele vai pôr muito mais capital. Vocês sabiam disso, gente? Me conta aí no chat enquanto eu vou tomar uma água aqui, rapidão. Vocês sabiam disso? Sim ou não? O Paulo sabia, legal. O Clair em partes, legal, tá vendo? Gente, nós estamos aqui entre líderes que têm equipes, né? Agora, quando a gente vai para a galera, quem tem aí equipes muito grandes, as pessoas não sabem e às vezes não se interessam. Aí depois não sabe porque o capital não multiplica, né? É só pensar o seguinte: quantas pessoas tem na sua equipe e que poderiam ou deveriam ou seria aconselhável elas estarem aqui ouvindo isso, não é? Então é lógico, tem um monte de senões, um monte de desculpa. Paulo, meu filho trabalha no setor de investimento do Itaú. Estou aprendendo com ele há 2 anos. Aí, ó, é porque tem alguém que é familiarizado com isso. Mas talvez se não fosse o filho, né, Paulo, não teria essa oportunidade. Concorda comigo? Então, eu falo assim, Multinível Academy também é serviço de utilidade pública, né? Enfim, tá claro aí, então? Por isso que é muito difícil alguém chegar assim, qual o melhor investimento? Eu não sei o perfil, eu não sei os seus objetivos e eu não sei quanto recurso você tem. Não tem como responder. Então a gente vai construir aqui de modo que no final da nossa aula de hoje vocês consigam ter uma noção muito boa do que é um investimento bom, né? Para se fazer, tá? Então vamos seguir. Então aqui é onde você tem que estar atento, porque às vezes, o que eu já vi acontecer? A pessoa tem 30 mil, eu já vi muito disso, tá? 30 mil, e o gerente do banco colocou o cara aqui, ó, no renda fixa simples. Ele podia estar ganhando 9% ao ano, ele está ganhando 2%, ele podia estar pagando 1,10 e está pagando 1,50. Outro caso que é muito comum, o cara tem lá na conta corrente dele, vamos brincar aqui, 40, R$ 1.200, não faz nada com aquela grana, mas bota num fundo para render, gente, não deixa dinheiro parado em conta corrente, essa é a verdade, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Investimento inicial, aporte mínimo, tempo saldo mínimo de permanência. É muito importante essas coisas. Por quê? O objetivo sempre aqui é equilibrar a disponibilidade de recurso com a rentabilidade. Ó, mesmo ele trabalhando lá, mostrei a calculadora do milhão com índices e ele nunca tinha olhado para aquele tipo de aplicação que você passou aquele dia, tá vendo? É porque o cara lá no banco, ele tem que trabalhar, ele não está pensando muito fora da caixa, ele tem que fazer o que está lá na mão dele, né? E eu entendo, eu tenho muitos amigos aí do setor financeiro, né? Seguindo, então, fases da vida. Isso é outro quesito. Então, já falamos, repetindo, perfil, sonhos, quantidade de recurso e fase da vida, né? É curioso, gente, que a vida vai passando. Então, a gente tem que entender que fase da vida a pessoa está, e isso tem a ver, sim, com a fase profissional da pessoa, com o momento financeiro dela e também com a idade dela, né? Porque queremos ou não, todos nós vamos envelhecendo e vamos passando pelas fases da vida e aquilo que era importante na juventude, hoje a gente não está nem aí. Se eu perguntar aqui, eu me lembro que quando eu era jovem, ali, adolescente, eu queria ter tênis Nike,
calça fórum. Hoje eu nem ligo para isso, gente. Nem ligo para isso. Ah, eu queria ter carrão. Pá, eu nem carro gosto, né? Então, as fases vão mudando, as preocupações vão mudando e tudo vai mudando. Então, isso entra no jogo. E qual é os desafios aí? Cada fase da vida tem um desafio. Do ponto de vista financeiro, a gente sempre faz isso aqui, ó. A gente olha para a idade e renda. Conforme a idade, o cara tem uma curvatura de renda. Então, existe lá um momento que a pessoa é jovem, a renda é bem baixinha, não tem jeito, é o momento de aprender. Depois, a pessoa vai ali até o final ali, vamos dizer, né, dos 20 e poucos anos, a renda vai subindo, é momento de poupar. Depois ali dos 29 aos 49 é o pico, em geral, é o pico da carreira e também da renda, né? Depois, se a pessoa não fizer absolutamente nada diferente, a renda vai cair, então ela tem que consolidar ou começar a construir uma outra curva. A hora que ela chega aqui, imagina, não sei se vocês veem meu mouse, ela começa a criar outra curva, ela inventa, né, como diz no interior de São Paulo, inventa uma moda nova para alguma coisa que faça essa curva, porque essa carreira que ele começou aqui, ela vai declinar, não tem jeito, não tem jeito. Então ele tem que começar uma outra curva que está aqui, que vai começar, ele vai aprender para que a hora que ele chegar aqui, em vez de estar caindo, ela vai estar subindo, tá? Eu vivo esse momento aqui assim, tá? Porque depois dos 65, vamos dizer assim, é hora de usufruir, não vai ter... A pessoa já não tem, gente, mais saco para fazer nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a gente tem que ir construindo aqui, né? Então, isso é uma fase da vida e fases da renda. Então, ou seja, ou você começa a se mexer por aqui assim, de modo a criar uma nova curva que vai seguir. Se não, se você não fizer nada, isso aqui é o da natureza, tá? Para isso aí acontecer, que vocês estão vendo aí, não, é só não fazer nada. Senta e espera, porque vai acontecer isso. Tá muito seco aqui, gente. Tá muito seco. Bom, vamos lá. E aí eu quero falar com vocês da regra dos 80. Vocês conhecem a regra dos 80? Responde para mim no chat. Vocês conhecem a regra dos 80? Sim ou não? Eu vou tomar uma água aqui de novo. Vocês conhecem a regra dos 80? Não, não, não. Eu até pensei que vocês iam responder sim. Por quê? Por conta desse cara aqui, ó, do Pareto, do Vilfredo Pareto, que é um economista italiano que nasceu lá em 1848 e morreu em 1923, que criou a regra dos 80-20. Então, eu pensei que vocês iam falar isso, né? Que a gente entende, quando eu quero entender resultado de alguma coisa, eu sempre, o Pareto falou o seguinte, ó, 80% dos resultados são 20% das coisas que você faz. Então, acha esses 20% que produz 80% do resultado e você está tranquilo. Você não vai ficar se matando, né? Ah lá, se tivesse falado 80-20, eu saberia. Mas não é esse 80-20. Por isso que eu trouxe ele aqui, porque eu achei que vocês iam falar a regra dos 80. Em finanças, a gente tem uma regra dos 80 também, e pouquíssima gente fala disso. Pouquíssima. Sintam-se privilegiados com a regra dos 80, que vocês vão ouvir agora, em primeira mão. Tá? Então, não é Pareto, mas é uma regra de nível mundial. O que muda de país para país é que, às vezes, se o país é muito mais seguro, tipo Suíça, país de primeiro mundo, Suíça, Alemanha, até Inglaterra, fala-se regra de 100. Estados Unidos é uma disputa, regra de 100, regra de 80. Brasil, a gente fala entre 80 e 70. Eu estou trazendo aqui a dos 80. Aí depois você ajusta, tá?
que é essa regra dos 80? Eu pus não porque eu achei que vocês iam falar, é o Pareto. Não, não é o Pareto, não é o 80-20, não é. Não é mesmo. É bom que você já aprendeu. Suíça, salário mínimo 26 mil, mas o custo de vida lá também segue esse padrão, né? O que a regra dos 80 nos diz? Ela diz o seguinte, quanto você pode investir em renda variável? É isso que ela fala. As pessoas ficam com medo danado de renda variável, de bolsa, é só renda fixa, renda fixa. Cara, segue a regra dos 80, né? E é facinho. Né? Ela serve de proteção individual. É como se fosse um EPI das finanças, né? Um equipamento de proteção individual. Então, ela é tão simples quanto isso aqui, gente. Ó. Você pega 80 e tira a sua idade. Então, vamos imaginar um jovem no início da carreira, que ele está lá com 20 anos, ele vai ter uma diferença aqui de 80 para 20 e 60, e aí sucessivamente. O senhor de 80 anos, ele é zero, né? No sentido da regra dos 80. Luiz, mas que diabo é isso? É isso aqui, ó. Um rapaz de 20 anos, ele pode pegar o patrimônio dele e colocar 60% em renda variável e 40% em renda fixa. E ele vai estar seguro. Por quê? Vamos dizer que toda a renda variável dele tivesse na bolsa. E a bolsa saiu de 120 mil pontos, veio para 60. Foi o que aconteceu esse ano. Cara, ele só tem 20 anos. Ele tem muito tempo para recuperar isso aí. Agora, se esse cara que tivesse 80 anos, ele não tem tempo para recuperar. Não tem tempo. Então, quanto um cara de 80 anos pode ter em renda variável? Pela regra dos 80, nada. A grana dele tem que estar tudo em renda fixa. Um cara de 50 anos, 30% do patrimônio dele pode estar em renda variável, 70% em renda fixa. Conseguiram captar aí a mensagem? Bem simples, isso é a regra dos 80. E ela te dá uma tranquilidade, você vai poder respirar. Quanto eu coloco na bolsa? Cara, depende, quantos anos você tem? Qual o seu perfil? Quanto de grana você tem? Aqui, ó, aqui você já tem uma boa de uma noção. Então, vamos dizer assim, alguém está falando no chat aqui. Sim, mas não gostei. Não gostou do quê? Aí, digamos, eu fiz por 1.000, eu gosto de fazer sempre conta de 1.000 porque é múltiplo, né? Então, se você tem 2, 3, 5, é só ir multiplicando. Então, vamos dizer assim, se você tem lá 20 anos, você vai e só tem R$ 1.000, você pode pegar R$ 600 e aplicar em renda variável. Não necessariamente ações, né? Renda variável é muito maior do que ações, tá? E 400 em renda fixa. Então, fazendo dessa forma, você fica mais protegido. Você vai conseguir dormir à noite, mesmo quando já estou na zona do investimento sem risco. Que isso, que isso. É uma noção, né? Aí depende do seu perfil. Se você é um cara de perfil arrojado, talvez você não vai respeitar essa regra, né? Eu estou passando aqui regras gerais ou indicativos gerais para você pegar a grana do seu multinível e trazer para cá, se é esse do seu interesse. Gostaram aqui da regra dos 80, gente? O que vocês me dizem da regra dos 80? Conheciam ela? Gostaram ou não? Sim, interessante. Aí, ó, legal, legal. Vamos interagindo aí, vamos interagindo. Não conhecia, prudente, o Paulo, Joia, o Gustavo, a Lorena, sim. Bacana, muito bom. Vamos que vamos. Então, olha só. Nesse momento, eu tratei dos 4 pilares que eu acho que são básicos. Teriam mais pilares, mas se você domina esse, você já consegue saber aonde eu pego a grana do multinível e coloco. E como eu oriento a minha equipe com relação a isso. Por quê? Inúmeras vezes eu já vi gente de multinível ganhar grana mesmo.
grana e grana alta. E passou um tempo, estava sem nada. Por quê? Porque fez besteira. E por que fez besteira? Porque desconhece, porque a linha upline às vezes desconhece, e também não é responsabilidade da linha upline, a linha ascendente, ficar falando disso, né, gente? Vamos lá, não é. A linha upline, ela vai te ajudar a você desenvolver. Aí, ó, na verdade, isso não é tratado, não é mesmo, Pedro, não é mesmo. A linha upline, quando muito, né, e por isso a gente criou aí o Multinível Academy, a linha upline, quando muito, e ela, quando muito não, né, vamos ser justos, ela trata de encontrar pessoas e apresentar plano. Finanças, não. Né? Marketing digital, gente, a maioria dos caras do multinível, eles são pessoas do mundo tradicional. Então, ó, vai fazer visita. Esses dias eu estava revisando alguma coisa até da minha empresa mesmo, da empresa que eu faço. Ó, troca de academia, troca de amigos, troca de igreja. Gente, mas que negócio antigo! É muito antigo. Né? Troca de amigos, muda de academia, muda de escola de inglês. Gente, para! Para que existe esse negócio aqui que a gente está conversando? É para conhecer mais gente, é para encontrar gente, né? E aí, quanto mais habilidade a pessoa tem do mundo digital, de encontrar pessoas, de anunciar em Insta, Face, né? de fazer tudo aquilo que o Pedro vem falando aqui, principalmente, mas você não precisa, continua com a academia, continua com seus amigos, continua lá na sua igreja mesmo, continua na sua escola de inglês, usa as ferramentas certas. Mas por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas que hoje são líderes, eles vêm do modelo um pouco mais antigo, cara. Essa é a verdade. Né? Então, finanças, então, é outro mundo. Aí você pergunta, tá, e aí, Luiz? E aí? Vamos logo esse trem aí, porque já tá tarde. Né? Então, eu trouxe aqui para vocês o Quarteto Fantástico em Finanças. Né? Então, assim, mas por que Quarteto Fantástico? Então, além daquilo ali que eu acabei de falar, sempre que você for falar de investimento, você vai ter esse Quarteto Fantástico que você tem que equilibrar essas forças aí. O prazo, o risco, a liquidez e a renda. Então, quando entendido aquela base, né? Entendido aquela base, você tem que escolher o seu produto. Agora a gente já está indo para aonde eu coloco a grana. Então eu vou olhar esses 4 caras aí. Então, aquilo que diz de prazo, a gente já abordou um pouquinho. Aquilo que diz respeito a risco, a gente já falou um pouquinho também, mas existem investimentos aí de risco baixo, de risco moderado e de risco alto. Liquidez. O que é liquidez? Eu estou lá investido. Em quanto tempo eu posso sacar essa grana? Essa liquidez, ela pode ser... eu pulei ali. A liquidez, ela pode ser alta ou baixa. O que é uma liquidez alta? Eu posso sacar o investimento amanhã. O que é liquidez baixa? Eu posso sacar daqui 7 dias, daqui 21 dias. Sabe aqueles investimentos que tem assim, RF 21? Aquele 21 é a liquidez dele. Você só vai poder sacar aquele investimento 21 dias úteis depois de você solicitar o saque. Ele só vai cair na sua conta corrente 21 dias úteis depois. Tá? Normalmente esses tendem a ser mais rentáveis. E o tipo de renda que ele vai te dar é uma renda fixa ou uma renda variável. Se for renda variável, a gente já falou aí da regra dos 80. Então, quando você for escolher um produto de investimento, onde eu vou colocar a grana? Eu vou olhar isso aí. Bom, essa minha grana, esse investimento é para curto, médio, longo, o risco está adequado ao que eu quero, o percentual ali de renda fixa variável está ok, e a liquidez vai atender minha necessidade também. Tá? Então, eu me acertei com um quarteto fantástico, eu já fico mais tranquilo. E aí a gente começa a buscar os produtos financeiros. Né? E aí, gente, se você entra em qualquer site de banco, tem lá 1 zilhão de produtos financeiros. É um horror. Entre em qualquer site de banco e vai lá, você vai ver quantos produtos tem. Então, eu trouxe aqui
os grupos. Esses que estão aí em cima são todos de renda fixa. Então, quando você está falando de títulos públicos de tesouro direto em geral é renda fixa, tá? Falar de precatório, de CDB, de fundos de investimento com renda fixa, aí é uma categoria. São investimentos de renda fixa. Existe uma outra categoria, os investimentos de renda variável. Variável. Ah, Luiz, ações, compra em banco também? Compra. Os bancos têm as corretoras deles, tá? Enfim, imóveis. Imóveis é renda variável, Luiz? Claro que é. Porque à medida que você vai lá e compra um imóvel, você não tem mais a grana. Essa é a tese da renda variável. Você tem um imóvel. Se ele subir ou se ele descer, o problema é seu. O dinheiro esquece. Ah, mas imóvel não desvaloriza, Luiz. Deixa eu te falar. Você comprou um terreno porque era bom, que não sei o quê, que alguém te falou. Ótimo. Aí o que acontece? Do lado desse terreno, que o bairro estava começando, resolve, bem no seu quarteirão, montar um presídio. Montou um presídio, né? O que vai acontecer com todos aqueles terrenos que estavam ali? Montou um aterro sanitário. Cara, aquele terreno que você achava que ia valorizar, talvez você vai ter que pagar para eles para sair dele, entende? Então nem sempre terreno é certeza de valorização. Depende de muitas coisas, tá? Depende de muitas coisas. Então, essa segunda categoria, esse bloco aqui, são investimentos de renda variável, tá? Seguindo o barco aqui, depois disso, tem aquilo que as pessoas acham que é investimento, mas não é. São os planos de previdência privada, que na verdade é gestão patrimonial, é uma outra coisa, tá? Eles vendem como se fossem investimento, mas de verdade não são. A grande vantagem de plano de previdência privada é que ele não vai para inventário. Então, se você for promovido a ir morar com Deus, eu assim espero que o seja, né? O plano de previdência privada, ele vai direto para o beneficiário, não passa por nenhum processo de inventário, está na conta do beneficiário daí 4, 5 dias, né? Espero que o seja mais para frente, tá? Sim, eu também espero. Não quero essa promoção, não. Agora não. Não precisa ter pressa, é verdade, não precisa. Mas é bom saber, gente. É bom saber. Porque eu já atendi pessoas também, gente, que tem lá uma paçoca de dinheiro, em plano de previdência privada e tem seguro de vida. Então não faz sentido nenhum ter seguro de vida e plano de previdência privada. Escolhe um e fica com um só. E talvez, nesses casos, é até melhor o plano de previdência privada, porque a grana está lá e está rendendo um pouquinho. O seguro é só dinheiro que vai, né? Então, falei aqui dos produtos por categoria, tá? Então, olha só quanta coisa a gente já falou. Tá? Eu tô vendo gente chegar agora, eu acho que deu uma confusãozinha aí, porque os nossos horários é sempre de Brasília, né? Mas enfim, vamos indo. Tá claro aí? Categorias de produto para você escolher, nós já falamos várias coisas, tá? Vamos seguir o barco. Vamos seguir. Todo mundo, ninguém quer essa promoção, né? E aqui, até para facilitar a sua vida, eu não gosto de fazer muito isso, mas para vocês que estão acompanhando nós aqui, eu corro o risco de fazer, tá? Mas, assim, o que eu diria para você? Muito cuidado com isso, porque isso que eu vou mostrar agora, amanhã pode estar completamente diferente, tá? É só para você ter uma noção.
Então, o que eu cruzei aqui para você ter uma ideia? Eu cruzei o perfil de investidor, que a gente falou lá atrás, com o prazo. E eu coloquei aqui de presente para você, e alguém riscou. Deixa eu voltar aqui, já limpei. Os produtos. Então, veja você, se você tem lá, eu sei que meu perfil é conservador, o investimento que eu quero é de curto prazo, então você procura nesses. Tá? Mais fácil que isso, como dizia meu saudoso pai, só empurrar bêbado na descida. Vocês já ouviram isso? Empurrar bêbado na descida? Quando a gente ficava reclamando que ele mandava fazer as coisas, ele falava, quer moleza, vai empurrar bêbado na descida, né? Eu acho que a ideia era empurrar o bêbado, ele cai, ele desce rolando ladeira abaixo. Então, se você já é moderado e o seu investimento é de curto prazo, cara, esse aqui. Agora, se você é arrojado, não tem nada de curto prazo para você. Não tem. Não tem. Não insista, não insista, porque se você for insistir, você vai fazer porcaria. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, aqui, se você é conservador e a grana que você tem, você vai usar no médio prazo, que eu já falei lá no começo, você procura aqui, ó, CDB, procura LCI, LCA, procura fundos privados, né? Agora, se você já é um cara arrojado, você pode pensar em Tesouro IPCA, CDB, fundos multimercados, pode pensar em CRI, CRA, né, que é o certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis de agronegócio. LCI, LCA também é letra de câmbio imobiliário, letra de câmbio de agronegócio. Mas eu sou arrojado. Você pode ir para debentures, pode ir para COI. O que é COI, Luiz? O que é debenture? Debenture, a empresa, em vez de lançar ações, ela pode lançar debenture. Você não é acionista, você só recebe parte do lucro ali, tá? Para você, o que é prazo médio e longo prazo? Lembra que eu falei disso lá no começo, Paulo? Curto prazo é 1 ano, médio prazo de 13 meses a 5 anos, longo prazo mais de 10 anos. Então, quando eu estou pensando, por exemplo, eu estou guardando dinheiro todo mês para minha aposentadoria. Então, eu tenho que pegar quantos anos eu tenho. Eu tenho 30 anos, beleza. Você quer se aposentar com quanto? Com 65. Então, você tem 35 anos, isso é longo prazo. Agora, se eu atendo uma pessoa, por exemplo, que tem 60 anos e quer se aposentar com 65, ela só tem 5, então ela não tem longo prazo, ela só tem médio. Ficou claro, Paulo? Respondi? Tá? Então, gente, aqui você tem tudinho aqui, tá? Para você brincar um pouquinho aí, tá? Claríssimo. Que bom, ótimo. Tá? Então, se você quiser tirar uma foto aí, é orientativo, é didático, que fique registrado isso, tá? É só para você ter uma noção aí, né? Então, cruzou prazo com o seu perfil. Então, se o gerente do banco lá, você tem algum recurso oriundo do multinível e você quer investir, aí o gerente do banco te fala, vamos pôr aqui no título de capitalização. Você fala, não, nananina, não. Primeiro que título de capitalização não é investimento. Segundo que está totalmente fora do meu perfil e totalmente inadequado ao meu objetivo, sonho, tá bom? Porque às vezes o gerente do banco faz aquilo que é melhor para ele, não é melhor para você. E se você não souber apertar o cara, esquece, tá? Vamos seguir aqui. Muito que bem. Aonde eu invisto? Cara, tá aqui, ó. Você pode procurar banco tradicional, você pode procurar as corretoras, você pode procurar as cooperativas de crédito e assim a gente vai, tá claro? E assim a gente vai. Não menos diferente. E os bancos digitais, tá? Também é uma boa aí, precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente não sabe aonde o cara tá, se der problema. Mas tem o prêmio do PIC.
Então, por isso que é loteria. Quem investe em título de capitalização, de verdade, está jogando na loteria. O interesse é o prêmio do PIC, né? Só isso. E é danado para os caras fazer venda casada, né? Para a gente ir para os finalmente, cuidado com a rentabilidade. A rentabilidade, a instituição divulga o histórico. Histórico. Aquilo não é obrigatoriedade de futuro, é o que passou. Então, ele está te dando uma média lá do que aconteceu, e é uma rentabilidade bruta. Da rentabilidade bruta, você tem que tirar taxas e impostos, porque a hora que ele informa a rentabilidade, e ainda lá, aquilo é o bruto. Ah, quanto tem de imposto de renda? Quanto é a taxa de administração? Isso ele não coloca. Tem taxa de carregamento? Tem a inflação, gente. Tem que deduzir a inflação. Por quê? Parte daquela valorização é só para manter o poder de compra da moeda, né? E aí sim você vai ter o rendimento líquido. De novo, pouca gente fala disso. Então, daqui um pouco aí, você está ganhando 20, 30 mil no marketing multinível, cara, não vai subir o seu padrão de vida para 10. Se você passou a ganhar 10 no multinível, mantenha seu padrão de vida ali no 5, investe os outros 5, mas cuida de todas essas coisas que a gente está falando aqui, tá? Então, essa também é uma tela bem bacana aí para você ficar antenado com isso, tá? Lembra disso aqui, gente? Que eu passei? Vocês devem estar lembrados, né? Quando eu olho para isso aqui, veja só uma simulação. Você fala assim, ah, mas tá bom, você botou a grana lá e tal. Quanto isso dá de dinheiro? Isso aqui, ó. O cara vai investir R$ 1.000 aqui, né? Vamos dizer que o cara que investe aqui é o cara do R$ 1.000. Ele vai levar um ano inteiro para ganhar R$ 22 bruto. Bruto. Né? Ou seja, é o equivalente a R$ 1,80 por mês para cada R$ 1.000 que está lá. E o cara que colocou grana aqui, você fala, 30 mil. O cara vai ganhar R$ 2.800. R$ 2.800 no ano bruto. Não tiramos as taxas de administração, outras taxas, não tiramos a inflação. Tá vendo como, quando eu ouço assim o pessoal, eu não gosto de falar muito, mas vou falar aqui, estamos entre amigos. Quando eu ouço propaganda da Empíricos, de outras empresas aí, embora a Empíricos seja uma casa de assessoria, eles vendem o investimento como se a pessoa fosse enricar do dia para a noite. Não é assim, meu Deus, não é. Tá vendo? É isso aqui, ó. Estão felizes com esse rendimento aqui? O que vocês me dizem? Estão felizes? Essa hora todo mundo saiu correndo. Que droga! Muito! Olha lá, essa simulação. Agora veja só, tem coisa melhor. Vocês acreditam que tem coisa melhor? Tem coisa melhor, né? Vou continuar comprando gado. Aí, ó, tá vendo? É uma opção. Comprar gado é uma opção. Imagina o seguinte: esse cara aqui que tem R$ 1.000, ele não tem acesso a esses dois negócios aqui que rendem um pouco mais, mas é pouco, bem pouquinho. Ele só tem 1.000. Então eu tenho que atender esse cara. Luiz, o que você faz? Você manda ele colocar no RF simples, porque tem 1.000? Não, não manda. Eu diria para ele, cara, ó, pega seus 1.000, faz um investimento aqui de R$ 500. No quê? Acha alguma coisa para revender. Você revende essa coisa, você vai ganhar R$ 100. Você já teve uma receita de 100, não é? Veja só, então, quanto você tem ainda no bolso? Ó, tem R$ 600. Estou fazendo contas aqui, gente, muito, muito conservadoras. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara conservador. Eu nunca sou agressivo em investimento, otimista demais. Eu sou muito pé no chão. Se eu tenho um defeito, é ser pé no chão. Eu tenho vários defeitos. Um deles é ser muito pé no chão. Aí depois eu pego de novo esse cara que está com 600 pau, ele compra mais 500
revende um pouco mais, porque sobrou um pouco de estoque aqui, ele revende 200. Eu estou falando do que aqui, gente? Alguém me diz aí no chat. Estou falando do que? Me fala aí. Estou falando do que? Estou falando de empresa de multinível. Olha isso aqui. Né? Vamos ver se alguém acertou. Revenda de produtos, exatamente. Estou falando de multinível. Estou falando de multinível. Né? Aí, ó, o que acontece? Aí ele sobrou trezentão. Ele investe de novo 200. Ah, mas de onde? Ele tem 400 conto aqui, ó. Custa 300 lá, ainda vai sobrar 200. Tá tranquilo. O cara tá tendo lucro de 200 reais. 200. E aí, como ele foi montando uma redezinha dele, a rede tá dando duzentão para ele. Ah, duzentão não deixa ninguém rico. Não, não deixa, mas não é o objetivo deixar rico, né? Não é o objetivo ficar rico nesse momento. Aí depois, olha só, de novo, ele só está com 200 no bolso, gastou 500. De onde veio os 500? Ó, os 400 que ele ganhou aqui, mais 200 lá, ainda sobrou 100. Aqui a água bateu no queixo. Quando bateu no queixo, ficou um pouco mais complicado, mas ele ainda tinha 100. Olha só, zerou o caixa dele. Como zerou, só tem duas coisas. Ou ele corre mais ou ele desiste. Esse cara aqui falou, cara, eu vou correr mais. Aí o lucrinho dele aqui subiu para 250 reais. Ele começou o mês com zero. A bônus de rede dele, como a rede dele começou a avançar um pouquinho, veio para 350 reais. Isso é conta que vocês não veem nas apresentações de negócio de vocês. Não vem. Por quê? Mostram conta de milhares de reais. Aí o cidadão não consegue aqueles milhares de reais, ele desiste. Desiste. Olha só. Aí, vida que segue. Né? Eu fiz aqui no detalhe até o 6º mês. E aí ele manteve o ritmo. Como ele manteve o ritmo? 250, 250, 350, 600 contos. Chegou o final do ano aqui, ó, ele estava com 700 no bolso. Mas olha que curioso. Quanto ele teve de renda? 5.700. Quanto ele investiu? 6.000. Então, qual a rentabilidade dele? Eu pego a renda dividido pelo capital dele. Ele botou quanto no bolso aqui? Ó, que eu ainda fiz uma conta que eu não deveria fazer, porque o capital dele de verdade é 1.000. Eu fiz aqui, ó, que fosse 6.000. Quanto dá isso, gente, de rentabilidade? Me fala. Quanto dá isso de rentabilidade? Olha aqui. Tira foto desse negócio aqui. Eu acho que é muito bom essa imagem aí. Você que tem dificuldade para convidar pessoas ou não tem como explicar às pessoas a rentabilidade, não. Tira uma foto disso. Quero ver se você não aumenta a sua taxa de conversão. Por quê? Porque isso é racional, é razoável. As pessoas acreditam em 250 reais. As pessoas acreditam em 350 reais de rede. Né? Aí, às vezes, a gente chega lá, mostra 10.000, 20.000, o Imperial, o Presidencial Diamond, o sei lá o que nome dá. Aí as pessoas não acreditam, aí não sabem porque não fecha negócio. Né? Então, mostra isso. Vai dar 95%. Então, olha só, de um lado, veja que curioso, de um lado eu tenho um investimento que precisa de 30.000, que a taxa dele 9,42 ao ano. Quando eu olhei, isso amanhã pode estar diferente. E a taxa bruta, o cara vai ganhar 2.826. Olha a brincadeira aqui, ó. Com R$ 1.000, o cara fez 95%, ganhou 5.700. O que você prefere? Qual você prefere, meu amigo? Tá vendo a diferença, cara? O potencial de geração de renda, de marketing multinível sério, de revenda, de qualquer negócio aí que seja sério, né? É multinível, sem dúvida, né? Sem dúvida. E é curioso isso, gente, porque a gente tem dificuldade de pensar dessa forma e de explicar dessa forma. Então fica aquele negócio de parece de lavagem cerebral, de muda de academia, muda disso, muda daquilo, é mindset, é a sua crença, é crença o caramba que é o jeito
que mais que eu ouço muito aí? Me ajuda aí, gente. Minha memória já tá falhando já. Eu estou falando aqui há 1h10 para vocês. Então, às vezes eu ouço umas coisas que na minha cabeça não encaixa, porque eu sou um cara de razão, né? Agora, isso aqui para mim é razoável. Isso para mim é razoável. É possível de fazer. Eu não estou falando nada. Então, se o cara tem R$ 1.000, eu falo para ele com muita segurança, né? Faz isso. Porque, de um lado, você tem que ter capital, grana. Se você tiver só R$ 1.000, você vai ganhar R$ 22. Lembra lá da tela? Tinha alguém que me pediu para voltar as telas. Essa. Aproveita aí, me fala a hora que eu posso virar. Tá vendo? Ó, se eu só tenho R$ 1.000 e vou para o mercado financeiro, é R$ 22 no ano. Lá no multinível, com 1.000, desde que eu trabalhe e use as ferramentas certas, não tem mágica, não tem mágica, né? Não tem mágica, eu vou conseguir fazer os 5.700, tá vendo? Ó? Que é esse cara que está aqui, que eu estou mostrando para vocês. Não é? Simples assim, eu não tô, gente, eu não tô sendo aqui agressivo. É difícil aí, vocês que são experientes no multinível, é difícil fazer R$ 250 de lucro mês revendendo produtos e fazer bônus de rede de R$ 350. É difícil isso, gente? Me fala aí. Vocês que são experientes, eu comecei nesse negócio ontem. Estão me dizendo não, né? E eu também acho que não. É muito simples, ó, muito simples. Não mesmo, não. Tá vendo? Ó? Aí, ó, eu não tô, gente. Se eu tivesse pondo aqui 10.000, 15.000, 20.000, aí vocês poderiam falar, é difícil, né? Então, eu tô pondo coisas que são palpáveis. Então, tá aqui, ó. Tem R$ 1.000, gente? Agora, lógico, de um lado, eu vou precisar de muito capital, 30 pau para começar. E vai gerar renda, R$ 2.000 no ano. Do outro lado, eu vou ter trabalho. Trabalho. O tal da renda passiva, da aposentadoria, vai vir lá na frente, depois que você construir sua rede. E outra, esse negócio de prospectar, de treinar, de ajudar, não vai acabar nunca. Agora, é melhor fazer isso do que estar no emprego formal, que a hora que você tiver 60, 55 anos, você vai ser demitido e você não sabe fazer nada, né? Esse é o detalhe que poucos querem, o trabalho, né? Imagino, né? Então querem moleza. Aí moleza não tem, moleza volta lá pro meu pai que está, né? Tá lá no céu. Gente, é empurrar bêbado na descida, né? Agora, mesmo a pessoa que tem capital, ela está trabalhando, porque ela vai ter que ficar trocando os investimentos de lugar. Não é assim de lado, né? Tem que pagar o preço. Ninguém quer só o resultado. Tem que pagar o preço. Gente, de verdade, eu não ligo muito para quantas pessoas a gente tem aqui. Mas esse conteúdo, vocês acham que muito mais pessoas deveriam ter conhecimento dele? O que vocês acham? Me fala aí. Nós estamos aqui em 14 pessoas numa sala. Eu entendo que é domingo, é domingo, tá todo mundo cansado, já estamos aqui há 1 hora e para lá, mas nós estamos pagando preço, né? Vocês estão pagando preço. Eu depois não sabe por que tem gente que progride e outros não progridem. Trabalho, gente. Tinha um ditado no interior de São Paulo, onde eu nasci, em Cafelândia, que falava assim: todo mundo olha as pingas que eu tomo. Vocês já ouviram esse ditado? Todo mundo olha as pingas que eu tomo. Mas não olha os tombos que eu levo. Né? Então é assim, tudo tem trabalho. O multinível é extremamente rentável. Aí é um cara de finanças que está te falando. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas também é trabalhoso. Você tem que atender a sua equipe, você tem que resolver problemas da sua equipe, você tem que treinar, você tem que prospectar, você tem que, cara, olha só, fazer um monte de coisa, um monte de coisa. Então, o que que acontece? É trabalho, trabalho, trabalho. Ficava puto da vida porque tinha APN no mesmo horário dos treinamentos de vocês.
Mudamos o horário, Paulo. Pronto, espero que tenha te ajudado, né? Então, assim, trabalho e renda, gente. Trabalho e renda. E a renda é interessante, muito interessante. Né? Eu, mais do que ninguém, eu gosto disso, né? Gosto disso. Tá? Então, uma das coisas aí para a gente acabar, e eu abro um pouquinho para as questões, para vocês comentarem alguma coisa se tiver. O Pedro também, talvez tenhamos dar um recado. Um dos aspectos mais importantes nos investimentos, não é? Nos investimentos, é a força com que você multiplica a sua riqueza, ou seja, a rentabilidade. Não basta ter dinheiro aplicado. É importante que esse dinheiro se multiplique com vigor. O que é vigor? É com força, força, né? E a força é expressa por taxa de rentabilidade. Basta dizer o seguinte: se eu tenho 30 mil e aplico naquele investimento, eu vou fazer 2 mil. Se eu tenho 1.000 e aplico no multinível e aplico um pouco do meu trabalho, e aí eu vou ter que conciliar folga à noite, né? O meu investimento no multinível, olha só, é muito mais vigoroso, ele tem muito mais força do que esse cara. Então não basta ter dinheiro. Aqui o cara tem dinheiro, tem 30 mil. Eu aqui estou no perrengue, R$ 1.000. Só que o meu é mais vigoroso, é mais forte, né? Do que esse. Chegou o final do ano, eu embolsei 5.700. O que eu fiz com esses 5.700 é outra história. Eu vou procurar um investimento. Enquanto esse cara aqui fez 2.800. Conseguiram pegar aí a ideia, né? Então, um dos aspectos mais importantes dos investimentos é a força com que ele se multiplica. E deixa eu falar, empreender é investir. Então, assim, que investimento eu faço, Luiz? Se eu estou no multinível, eu estou começando. O que eu pego aqueles 5.700? Sabe o que eu faria de verdade? Aplicaria em conhecimento do que de questões de tecnologia, de mundo digital, de marketing digital. Investiria também em divulgação pela internet, Instagram, etc. Porque para ir ampliando a base. Vai ampliando a base. Né? Por quê? Porque de um lado eu tenho um negócio que é bom, dá 9%. Do outro eu tenho um negócio que é mais ou menos, dá 95%. Cara, se eu tenho dinheiro, eu quero colocar mais no lugar que dá 95%. Então, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo. Cara, vai aprender. Pega um pouco dessa grana, vai aprender. Pega um pouco dessa grana, vai divulgar. Por quê? Porque lá a rentabilidade, a força com que ele se multiplica é muito mais vigorosa. Tá claro isso para você, gente? Ficou claro? Aqui, ó, conhecimento nunca é investimento perdido. Sim, é payback na certa, payback alto na certa. Claro, claro, claro. Muito que bem, eu vou abrir aqui para vocês. Eu não sei se alguém tem alguma questão que queira aproveitar. Eu estou vendo as carinhas aqui, pelo menos eu vejo, não sei em quantos a gente está. Essa semana a gente vai lançar o. Estamos no processo de lançamento, né, do MMA, que é o Multinível Mentoring Academy, que vai ser uma mentoria aí durante um ano. Então, vai ser a gente está colocando as pessoas no grupo do WhatsApp. E aí eu acho que no dia eu fiquei meio confuso com o cronograma, se o Pedro tiver aí puder ajudar, mas de qualquer forma a gente só vai divulgar a oferta para quem está no grupo de WhatsApp. É algo muito exclusivo para a gente poder